Estamos chegando com mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje, ela é assessora para reconhecimento de cidadania. É a Margarete Fernandes Andrade. Margarete, é um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu. Margarete, hoje a gente vive aqui em Andrades, quase aí 90%, tem uma ligação, seja com a Itália ou com outra descendência, mas o mais forte mesmo é a cidadania italiana. Quem tem direito hoje a essa cidadania? Desde 1865, pelo decreto régio, foi instituído que quem tem direito à cidadania italiana são as pessoas descendentes diretamente de italianos. Então, o que se fala no meio é iuris sanguinis, quem tem o sangue italiano. Na América Latina, quem nasce, independente do pai ser brasileiro, argentino, chileno, quem nasce aqui é iuris solis, que é quem nasceu. Lá na Itália é quem tem o sangue, independente de ter nascido lá ou não. Você pode nascer na Itália, mas se você não tem o sangue italiano, você não é considerado italiano. Hoje, aqui em Andrade, você percebe que muitas famílias conseguiram essa cidadania? Sim. Aqui em Andradas, pelo levantamento, inclusive, tem um livro escrito pelo Rovarão, foi catalogado 450 famílias italianas que migraram, passaram por aqui. Muitas não permaneceram, mas 450 passaram por Andradas, estão registradas aqui. Hoje em dia a cidade cresceu muito, não tanto, mas no passado 80%, 90% era italiano. Tinha os espanhóis, mas a maioria, os portugueses, mas a maioria são os italianos. Que faz parte da nossa característica, né? Sim, a nossa cultura, a nossa vivência. Quando a gente vai conversar com os avós, os nossos bisavós, eles relatam com muito saudosismo da época que eles conviveram, como que chegaram, e contam a história, e a comida, a tradição, a religiosidade, as músicas. Isso tudo, o envolvimento da família, isso tudo é parte da cultura italiana. Dessas mais de 400 famílias que vieram para cá, essa nova geração, os netos, os bisnetos, eles tiveram interesse em buscar essa cidadania? Você percebe que tem uma procura grande de andradenses hoje que tem a cidadania italiana? Tem bastante gente que já possui e tem muita gente procurando, porque antigamente não se tinha muito acesso às informações. Conforme vai sendo divulgado, um vai falando para o outro, olha, eu fiz o processo, eu sou reconhecido italiano. E a forma certa de se falar é reconhecimento da cidadania italiana. Muitas pessoas falam assim, eu vou lá pegar meu passaporte italiano. O passaporte é um documento para viagem. E os italianos ficam, DOC, que são os nascidos lá na Itália, eles ficam muito bravos porque eles acreditam que as pessoas só querem o passaporte para ir embora para o mundo, menos para a Itália, e não tem a afetividade. É lógico que eles estão totalmente longe da nossa realidade, porque não sabem o envolvimento e o orgulho que as pessoas têm da descendência. Hoje as pessoas já conhecem mais. Quais são os caminhos para conseguir a cidadania? Até sexta-feira, eram 3 formas, 2 administrativas e a via judicial. Ou você juntava toda a documentação e ia para a Itália, lá no comune, onde o seu antenato, o nome do antepassado que veio para cá, a forma correta é antenato. Quando ele migrou para cá, você vai lá onde ele veio e você vai registrar toda essa documentação lá. E tem todo um procedimento que tem que ser feito. A outra forma é via consulado. A mesma documentação você tem que juntar, agendar um dia no consulado para ir levar lá e fazer o seu reconhecimento. E a via judicial, que é entrando através de um advogado na justiça italiana para ser feito. Agora, isso não quer dizer que é a partir do momento que você entregou a documentação que você é italiano. A lei italiana fala que você é italiano desde o nascimento. Nós somos reconhecidos italianos desde quando nós nascemos. Essa parte de levar o documento é a burocracia, que os nossos antepassados deveriam ter feito, mas por ignorância, dificuldade, a maioria que migrou eram analfabetos,
vieram atrás de uma vida melhor, porque passavam fome na Itália. Então, essa vinda para cá, esse levar o documento, é só a burocracia, que os reconhecidos, a única responsabilidade que eles têm perante a Itália é manter o cadastro atualizado. Casou, largou, nasceu o filho, tem que encaminhar certidões, o processo para fazer o reconhecimento e manter essa organização. E é isso que as pessoas têm que fazer. Você falou, nasceu o filho já nasce com essa cidadania, se você conseguir? Já nasce, porque é o sangue, ele nasce italiano, ele é reconhecido desde o nascimento. Não é a partir do momento que você levou o documento lá. Você já é reconhecido. Já é italiano, ali você só está acertando a burocracia. E essa burocracia, qual que é a média de tempo para conseguir isso? Então, a via consulado é a forma mais barata que tinha e o prazo máximo eram 2 anos. Dentro de 2 anos, se o consulado não mexesse na sua documentação, a partir do momento que você entregou, você era automaticamente reconhecido. Então, o prazo máximo seria 2 anos. Via justiça também estava andando mais ou menos esse processo. Na Itália, é muito variável, porque dentro da cidadania, a lei é muito interpretativa. Então, tem consulado que aceita o documento de um jeito, tem consulado que não aceita daquele jeito. No comune, é a mesma coisa. Uma letra trocada, e é o que tem muitas certidões, nomes errados, grafia diferente, tira uma vogal, tira uma consoante, troca um E pelo um I, e isso é o que mais tem. E a gente vê muito isso aqui nos sobrenomes. Sobrenome, né? Tudo bagunçado. São sobrenomes com e as pessoas, e as pessoas antigamente, tanto os nossos antepassados quanto o pessoal do cartório, não tinha conhecimento. E além do que, eles tinham vergonha de falar, você escreveu meu nome errado aqui. Eles tinham vergonha de falar. Como que eles iam falar para o cara do cartório, você fez errado aqui? Muita coisa tinha vergonha, né? O respeito excessivo, né? O medo também, porque estavam aqui no Brasil, né? Teve a fase que foram perseguidos, todo mundo foi a grande naturalização, todo mundo estrangeiro que estava dentro do Brasil foi decretado brasileiro, independente dele querer ou não. Não podia se falar outra língua que não português. Então, esse negócio de não transmitir a língua para os descendentes, tudo vem disso. Então, tem uma história muito grande por trás de tudo isso, tem um porquê das coisas. E com essa mudança agora, com essa nova legislação, que está em discussão ainda na Itália, tem todo um período para entrar, existem controvérsias ainda. Qual que é o impacto que ela traz hoje para quem quer conseguir essa cidadania? Foi uma bomba atômica que lançaram na sexta-feira. O decreto não tinha nem sido publicado, a gente não sabia nem o que estava escrito nele, mas a coletiva de imprensa, Antônio Tajani, guardem esse nome, porque ele foi que fez a bagunça toda. O decreto é totalmente inconstitucional, vai contra a Constituição. Só que no período de 60 dias, ele tem vigência. Se ele não for modificado, cancelado, ele está em vigor. Então, a partir de sexta-feira, os consulados não aceitaram mais agendamentos. Quem tinha data agendada para entregar a documentação foi cancelado. A justiça está meio que parada nesse período, até ser julgado. Então, é totalmente inconstitucional. Existem associações lá na Itália, advogados, todos vão entrar com processo de inconstitucionalidade desse decreto. Só que até isso acontecer, até isso julgar, são muitos sonhos, muita decepção. Os adjetivos usados para falar dos italianos residentes no exterior totalmente pejorativo, fora da nossa realidade. O cara está lá, não sabe o que está acontecendo por lá de cá, não quer nem saber também, no caso. E é uma coisa que magoou muito. Quem vê ele falar, entende a língua,
magoou demais a gente, porque a gente não é aquilo que ele falou. Não é bandido, não é italiano de segunda categoria. Nós somos o que está escrito na lei, nós somos descendentes, nós somos iuris sanguinis italianos residentes all'estero. Temos os nossos direitos, mas precisamos principalmente nos unir nesse momento. Existem vários movimentos, e na internet tem um abaixo-assinado, que o pessoal está entrando, o pessoal até já está falando de fazer uma organização, ninguém mais consumir produto italiano, porque nós somos consumidores da cultura, dos produtos italianos. Existe, o pessoal até tem falado que é um petróleo humano fora da Itália, nós somos consumidores, é uma Itália fora da Itália, que eles estão deixando de olhar. E a população da Itália está em declínio. Eles vão deixar de reconhecer quem é de sangue, que está todos esses anos e tem orgulho de ser. Então foi muito triste o que aconteceu. Hoje, quem está com o processo em andamento, tem uma posição? Continua? Vai parar? Então, na justiça, o pessoal tem falado que deve continuar. Essa primeira semana foi tentando entender o que está acontecendo. Deve continuar. No consulado, infelizmente, enquanto isso não for discutido, esse decreto, não tem o que fazer. Mas os processos que deram entrada, que foram protocolados, esses vão ser analisados. Isso não pode ser falado, não. Até dia 28 de março, o que foi olhado, o que foi analisado está certo. Depois disso não vamos... Não, o pessoal já entregou o documento, já protocolou, já pagou a taxa. Então, isso eles vão analisar. Agora, para frente, tem que aguardar. Margarete, queria muito agradecer a sua participação, seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade falando um pouco mais da nossa cultura italiana. Com certeza, estou à disposição. Obrigada. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a assessora para reconhecimento de cidadania, Margarete Fernandes de Andrade.